Olá, professor Kaique aqui. Vamos dar mais um início a mais uma aula da nosso componente curricular Língua Portuguesa. Bem, pessoal, hoje a gente vai estar falando da variação linguística e algumas regras de ortografia. Coisa bem simples aqui, vamos tentar facilitar para um melhor entendimento. Pessoal, a variação linguística, então, é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, como vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe e alguns outros elementos. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. Basicamente, então, pessoal, a variação linguística é isso, são as variações que a nossa língua portuguesa pode sofrer com determinados fatores. Pois bem, o primeiro fator aí que a gente pode ver é o fator regional. Pois então, são aquelas mudanças que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de regiões diferentes do país, diferentes estados e cidades. Por exemplo, os falantes do estado de Minas Gerais possuem uma forma diferente em relação à fala dos falantes do Rio de Janeiro, o vício da fala. Pessoal aqui no Pará mesmo, principalmente no norte, eles puxam muito aquele chiadinho na hora de falar, então a gente pode perceber que é uma mesma língua portuguesa, só que em determinados lugares do país, do nosso Brasil, ela vai sofrer algumas modificações na fala. Isso é totalmente normal. Variedades estilísticas são as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade. Ou seja, a nossa língua portuguesa pode variar entre uma forma de linguagem formal ou uma linguagem informal. Pessoal, esse aqui é o ponto X da questão, a formalidade e a informalidade. Pois bem, a linguagem formal. Pessoal, a linguagem formal é usada em situações comunicativas formais, ou seja, como uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial. É aquela que vai seguir mais a ortografia, vai seguir mais na hora de escrever, vai seguir mais as regrinhas da língua portuguesa mesmo. Já a linguagem informal, ela é usada em situações comunicativas informais, que é aquela coisa mais coloquial, mais não formal. Como reuniões familiares, encontro com os amigos, que nessas situações a gente tem mesmo a conversar, a falar de forma mais informal, E variações históricas, pessoal, dando mais um segmento aí. Essas variações históricas, pessoal, nada mais é que a variação que a nossa língua vem sofrendo com o tempo e vai sofrer mais ainda. Algumas coisas entram em desuso, outras evoluem. Pois bem, vamos ver. As variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Um exemplo aqui bem forte que a gente vai lembrar é o pronome de tratamento vós-me-ser, que muito era utilizado no tempo colonial. Hoje não, hoje caiu no desuso, hoje a gente não utiliza mais. O pronome de tratamento mais usado aí mesmo é o você. Continuando. Pessoal, então, a gente viu agora a variação linguística, Vamos entrar na parte da ortografia. Pessoal, a ortografia nada mais é como a forma correta de escrever as palavras da nossa língua portuguesa. E lembrando, pessoal, que a ortografia é muito extenso. Então eu trouxe aqui um pouco do novo acordo ortográfico, que é uma coisa bem recente, 2016, que eu achei mais interessante para o momento. Mas lembrando que a ortografia envolve toda a língua portuguesa. Se fosse para a gente falar de tudo da ortografia, ia no mínimo aqui umas 20 videoaulas no mínimo. Então é muita coisa. Vamos lá, a ortografia então estuda a forma correta da escrita das palavras de uma língua. Do grego orto, que quer dizer correto, e grafo, por sua vez, significa escrita, ou seja, escrita correta, Então, pessoal, como dito, o novo acordo ortográfico. O acordo ortográfico da língua portuguesa, de 1990, ele veio substituir o formulário ortográfico de 43, olha aqui que distância de tempo, definindo novas regras ortográficas para a língua portuguesa, comumente chamada de nova ortografia ou ortografia oficial.
Oficialmente, né, o acordo ortográfico visa unificar a escrita nos diversos países falantes do português. Em vigor no Brasil desde 2009, o seu uso passou a ser obrigatório a partir do dia 1 de janeiro de 2016. Esse novo acordo ortográfico, pessoal, ele trouxe muitas nuances, muitas mudanças aí para a nossa ortografia. Vamos falar de algumas aqui. O acento diferencial, pessoal, ele foi abolido. É aquele acento, né, que antes tinha 2 ou 3 palavras que se tecnicamente escrevia da mesma forma e o acento vinha apenas para diferenciar. Hoje não tem mais. Hoje a única diferença aí que tem mesmo o que vai diferenciar é o contexto. Olha lá, pessoal, mantenha-se apenas os acentos diferenciais de por e por, pôde e pode, ok? Esse pôde e pode, pessoal, pode é no tempo, né, quando você fala do verbo poder, né, no presente, e esse pôde ele é usado com acento, é o mesmo verbo poder, só que ele é no tempo passado. Eu pude, eu posso, entendeu? Quando eu falo, ontem eu pude fazer isso, esse pude aí é com o acento. Palavras sem acento diferencial, então, pessoal, não tem mais o acento diferencial. A única coisa que vai diferenciar mesmo é o contexto da conversa. Para, pelo, pera, polo, tá ok? O alfabeto, pessoal, nada mais. Aqui é só mais uma curiosidade, né? Que o atual acordo, né, oficializou as letras K, W e Y. Agora fazem sim parte do nosso alfabeto, sim também, né, da língua portuguesa. Antigamente não, era mais só das línguas estrangeiras, do inglês. Agora não, oficialmente também faz parte do nosso alfabeto. O hífen, pessoal, agora a gente está entrando numa parte aí mais complicadinha, que ela é bem mais difícil. Lembrando, pessoal, que não estão todas as regras do hífen aqui, da hifenização, só que eu trouxe algumas, né? Porque se fosse colocar todas, meu Deus do céu, era muita coisa. Pois lá, vamos lá. O hífen. O atual acordo ortográfico trouxe diversas alterações às regras de hifenização, né? Pessoal, vamos lembrar que essa regrinha número 1 e a número 2, ela serve como base, via de regra. Não são em todos os casos, mas na maioria dos casos a gente vai usar essas duas regrinhas. O hífen é utilizado quando o prefixo termina com a mesma letra que começa a segunda palavra. Ou seja, olha lá, olhando no exemplo para ficar mais fácil. Micro-ondas. Sempre que o final da primeira palavra for a mesma letra que a inicial da segunda palavra, vai se usar o hífen, entendeu? Letras iguais, então, para diferenciar, coloca-se o hífen. Micro-ondas, anti-inflamatória, lá, o contra-ataque, o final do contra é o A, o início do ataque é o A, então tá para separar, coloca o hífen. Já a segunda regrinha, já ao contrário, o hífen não é utilizado quando o prefixo termina com a letra diferente que começa a segunda palavra. Lembrando, pessoal, que é via de regra. Isso não vale para 100% dos casos. Isso aqui é uma via de regra. Olha lá, autoestima, contra-cheque, sobreaviso e assim por diante. Regra 3. O uso do hífen antes da letra H. Sempre então que eu estiver juntando, né, duas palavras e a segunda começar com H, vai se usar o hífen, bem fácil. Sobre-humano, supra-hepático, super-homem também, que eu não coloquei aí, mas daria. Tá ok? 4. Palavras compostas com hífen. Pessoal, aqui é mais uma parte de decorar mesmo. Segunda-feira, meio-dia. Você está vendo lá que, por exemplo, meio-dia são vogais diferentes, só que mesmo assim tem o hífen. Então, como eu falei, é via de regra aquela primeira regrinha. Decreto-lei, ano-luz, guarda-chuva. Aí, palavras compostas, agora sem hífen. Paraquedas, paraquedista, paraquedismo. Seguindo, pessoal, sub. Sempre que eu tiver o prefixo, né, sub, o sob, mas a segunda palavra começar com R, vai se ter o hífen. Sempre os exemplos ajudam melhor. Olha lá, sub, mais o reino, sub-reino, tem o hífen, sub-região, sub-reitor, tá ok? Pessoal, mais uma aqui, o 6, mais é decorar mesmo. Olha lá, diante dos prefixos, então, além, a quem, bem, is, pós, recém, sem, vice, usa-se o hífen. Aqui não tem o que fazer. Sempre que tiver, além mundo, a queimar, recém-casado, sem teto, vice-diretor,
tá ok? Então, a 7, pessoal, a 7 aqui para terminar. Não usa-se mais em casos que tiver uma preposição entre duas palavras. Por exemplo, pé de vento. Eu vou ter duas palavras preposicionadas, que é o de, né? A preposição de, pé de vento. Então, não uso pé de cabra dia a dia. Também não vai se usar o hífen. Só que, pessoal, mais uma vez, é via de regra, tá ok? Via de regra, quando tiver preposição entre as duas, não se usa. Mas tem casos que mesmo assim vai se usar. Então é bem complicadinho, tem que estar estudando, tem que estar lendo, tá ok? E aí a gente finaliza aqui agora mais uma videoaula. Espero que tenha sido de grande ajuda, né? Qualquer dúvida aí pode mencionar nos meios de comunicação aí, que eu vou estar ajudando todos aí a responder a apostila.